semana está quase acabando. Eu digo quase porque a gente tem o dia inteiro pela frente, onde podem acontecer muitas coisas. Prisões arbitrárias e fake news, por exemplo, por parte da grande imprensa. Como aquela de ontem do G1, que disse que uma das casas envolvidas na operação que culminou com a prisão do Queiroz constava na declaração de renda do presidente Bolsonaro. Tudo mentira. E o mais patético é que não pediram desculpas. Só disseram que erraram. É arbitrariedade de tudo quanto é lado, né? Mas sexta-feira é um bom dia para a gente refletir. Há algumas semanas atrás eu apresentei aqui um texto do jurista Ives Gandra Martins, publicado na revista Conjur, Consultor Jurídico. Hoje eu vou mostrar um outro texto publicado nesse site jurídico. O artigo é do jurista e professor Adilson Abreu Dallari. Aliás, foi com o título desse artigo que eu encerrei o meu comentário de ontem. Todos são iguais perante a lei, exceto os 11 brasileiros do STF. O artigo é longo e por isso eu pedi ao Ronaldo Rosas que gravasse. Vamos ver aí a primeira parte. Se for correto o entendimento predominante na doutrina, no sentido de que não há como controlar abusos de poder cometidos pelo STF, há um equívoco no texto do caput do artigo 5º da Constituição, ao dizer que todos são iguais perante a lei. O correto seria dizer que quase todos são iguais perante a lei, pois 11 brasileiros são totalmente diferentes dos demais. Nesse texto, volto ao que já escrevi nesse mesmo espaço em 7 de maio de 2020. Supremo não é sinônimo de absoluto, do qual transcrevo fragmentos. Supremo, conforme registram os dicionários, é o que está acima de todos, num determinado grupo. O Supremo Tribunal Federal é apenas um órgão do Poder Judiciário que está acima dos demais órgãos desse mesmo poder. Supremo é o órgão, o colegiado, não seus integrantes individualmente. Estes são apenas ministros, tais como os outros ministros, integrantes dos tribunais superiores. Em síntese, o Poder Judiciário é apenas um dos poderes da República. Não é superior, nem muito menos supremo, com relação aos demais. O artigo 2º da Constituição afirma que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos. Cada um deles tem funções próprias e específicas que são estabelecidas no título 4 da Organização dos Poderes, a partir do artigo 44 até o artigo 75. Já é disso que a separação ou especificação dos poderes da República serve exatamente para evitar excessos, para delimitar atribuições e, fundamentalmente, para que qualquer um dos poderes não invada a área de atribuições constitucionalmente reservada a outro poder. Que eventuais abusos cometidos pelo Legislativo ou pelo Executivo podem ser corrigidos pelo Judiciário, em última análise, pelo STF. Mas o grande problema surge quando se trata de ilicitudes, abusos e arbitrariedades cometidas no âmbito do Judiciário. O foco desse artigo está no controle externo do Poder Judiciário. Mas vale registrar que no âmbito interno desse poder também existem dificuldades, não só, mas muito especialmente, quanto a desmandos cometidos por ministros do STF. Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, em 8 de junho de 2020, cada vez que Bolsonaro abre a boca, dá um tiro no pé, disse o desembargador Walter Maierovitch: existe um mecanismo de punição que pode levar até o impeachment, mas há nele uma falha. O falecido jurista Márcio Tomás Bastos vendeu a ideia de que haveria um órgão, um Conselho Nacional de Justiça, que seria o disciplinador de condutas inadequadas. Mas o CNJ foi colocado na Constituição abaixo do Supremo. Se está abaixo, o Supremo entendeu que este conselho não tem qualquer poder perante seus ministros. Quem o preside é o presidente do STF. Ele acabou não sendo um órgão de controle externo da sociedade sobre o poder. A maioria de seus conselheiros é de magistrados, e assim ele se tornou um conselho corporativo.
Nessa mesma linha, mas com maior ênfase em vídeo que corre pela internet, falando sobre a Operação Lava Jato, disse a ministra Eliana Calmon: eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte: os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre juízes. Porque falam sobre juízes, os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Em resumo, disse ela que não há denúncia e sem denúncia é muito difícil punir juiz. E complementa: sabe o que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. No caso dos advogados, é até compreensível esse temor reverencial, mas nos últimos dias, esses limites foram largamente ultrapassados com a assinatura de informes publicitários e manifestos em defesa do STF. Todos eles, em termos vagos, sem dizer quem estaria ameaçado e principalmente quais eram as tais supostas ameaças. Obviamente, não se trata de ameaças físicas, mas não há como saber nem mesmo de que espécie seriam tais ameaças. De todo modo, no mínimo é despropositado proteger quem já é superprotegido e verdadeiramente intangível. Essa intangibilidade é apenas de fato, não jurídica, conforme reconhece expressamente um dos supostos ameaçados. O postulado da separação de poderes, no entanto, ainda que traduza uma clara limitação material ao poder de investigação parlamentar do Congresso, não pode ser invocado para excluir a possibilidade de responsabilização penal ou disciplinar dos magistrados faltosos. STF, ministro Celso de Mello, no habeas corpus 79441-6, DF, de 15 de 9 de 1999. Nem se cogita de qualquer forma de controle ou ingerência por parte do Poder Executivo no Judiciário. Por exclusão, é possível chegar ao entendimento de que a suposta ameaça, insisto muito no suposta, estaria no artigo 142 da CF, que se transcreve: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Negritamos para destacar o essencial, o que estaria sendo garantido. Eu pergunto, o que estaria sendo garantido? Quais poderes? De quem? Quem poderia ameaçar alguns dos poderes? Como se sabe, a lei não tem palavras inúteis e muitíssimo menos se pode negar qualquer sentido aos termos da Constituição. Todas essas indagações apontam para uma só direção: a defesa da integridade de um dos poderes contra a invasão perpetrada por qualquer dos outros poderes. Ressalte-se o caráter excepcionalíssimo dessa garantia. Normalmente, abusos cometidos pelo Legislativo ou pelo Executivo podem ser corrigidos pelo Judiciário. Mas e se este poder se omitir? E se esse poder, o Judiciário, for o invasor? Como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. A doutrina tradicional, num eloquente silêncio, se conforma em que não há o que fazer. Paciência. Haveria uma lacuna insuscetível de ser preenchida no sistema jurídico brasileiro? E, sem dúvida, é uma posição bastante cômoda, especialmente para quem milita na advocacia, mas que não pode ser aceita pela doutrina. Cabe a esta buscar a solução mediante um exame mais aprofundado do texto constitucional, o que deveras já foi feito por um dos mais respeitáveis juristas brasileiros, o professor Ives Gandra da Silva Martins. Bem, amanhã vamos continuar mostrando o artigo do professor e jurista Adilson Dallari, publicado no site Conjur, consultor jurídico, e a parte que ele fala sobre o vídeo publicado nas redes sociais pelo jurista Ives Gandra Martins, aquele
que comenta o artigo 142 da Constituição, que pode ser aplicado se o STF desobedecer, confrontar ou conflitar com os mandamentos constitucionais. Nesse artigo, Ives Gandra também destaca que as Forças Armadas nunca podem descumprir a Constituição Federal e sua atuação não seria para romper a ordem, mas sim para recompor a ordem constitucional. Nos vemos amanhã.